Você sabia que o estado de coma é um programa biológico de sobrevivência? E ele acontece quando você passa por um conflito traumático inesperado, de um medo extremo, muito medo de alguém ou de algo. E para exemplificar esse fato, esse programa, eu vou falar sobre um documentário que está passando no Netflix, que seria muito interessante você assisti-lo, que fala sobre crianças que são refugiadas na Suécia, que estão entrando nesse sistema de hibernação. E os médicos deram o nome para isso de síndrome da resignação. Só que para os médicos, eles acham isso tudo um mistério, eles não conseguem explicar por que as crianças estão entrando nesse estado de coma. E muitos jornalistas, eles até falam que essas crianças, elas estão inventando esse estado de coma para ficar ali na Suécia e não serem deportados para o seu país de origem. A medicina germânica, ela já falava disso há muito tempo, né? Para a medicina germânica, quando você passa por um conflito traumático, inesperado e vivido em solidão, ele ativa esse programa biológico de sobrevivência no corpo. E no caso dessas crianças, elas têm em torno mais ou menos de 10 anos e elas começam, primeiramente, a parar de comer, depois elas param de falar, depois elas param de se movimentar e elas fecham os olhos e entram nesse estado de hibernação por meses e até por anos. E essa condição é muito bem explicada pela medicina germânica, que fala que tudo vem de um conflito biológico, né, traumático, inesperado, que se assemelha muito à questão dos animais. Quando os animais eles estão em perigo, alguns animais entram nesse estado de fingir de morto. Eles caem e fingem de morto para que não sejam atacados pelos seus predadores. Então, nesse caso das crianças estarem entrando nesse estado de hibernação, estado de coma, tem praticamente o mesmo significado. As crianças estão inconscientemente entrando nesse programa biológico para a questão de sobrevivência, porque elas estão sentindo atacadas, estão com muito medo e viram barbaridades acontecendo no seu país de origem, como os pais sendo maltratados fisicamente, as mães muitas vezes sendo violentadas. Então, com esse medo todo, elas acabam entrando nesse programa de sobrevivência que o seu subconsciente leva elas para que elas sofram menos, para que quando tudo passar, elas possam voltar. Igual os animais, eles ficam ali naquele estado de coma, deitado, até que o predador vai embora. E quando o predador vai embora, eles levantam e voltam para a sua vida. Então se assemelha muito a essa história. É um programa de sobrevivência, porque o único objetivo do nosso subconsciente, do nosso corpo, é fazer com que a gente continue vivo, não importa como. Então o coma, ele é sim um programa de sobrevivência para que as crianças continuem vivas. Quando você está na fase ativa, que você está vivendo esse conflito, então o que acontece? Você está com muito medo, é isso que o nosso corpo faz. Ele faz com que você entre num estado de coma. E o nosso corpo, ele responde ao meio ambiente. Então, ele sempre está ligado às coisas que estão acontecendo ao meio ambiente. E tudo que você vive, se for traumático, ele vai dar um jeito de resolver. E como ele percebe as suas emoções, o que você está sentindo. Se for um conflito emocional muito trágico, então ele vai dar um jeito de resolver. E nesse caso das crianças da Suécia, ele leva as crianças num estado de coma até que as crianças percebam que elas estão seguras.
E é interessante que muitas crianças, quando elas passam medo de ser deportadas para o seu país de origem, elas começam a voltar à consciência. Então, olha a incrível, o que o subconsciente, o nosso corpo tem de incrível de fazer com que nós sobrevivamos. Então, até a questão da coma é uma questão inconsciente, mas voltada para a nossa sobrevivência. O nosso corpo é assim, ele reage ao meio ambiente. Então, se você tem qualquer sintoma que apareça no seu corpo, vem de um conflito emocional. E se ele aparece no seu corpo, ele está querendo mostrar que você está vivendo algo que é traumático e inesperado, que foi traumático e inesperado para você e que você precisa olhar para isso. E o nosso corpo, ele é um retrato das nossas emoções. Então, apareceu algo no seu corpo, então quer dizer que você viveu algo. E se você não resolver isso a nível emocional, você não consegue resolver a nível físico. Porque toda cura, ela é uma autocura. Primeiro você tem que curar emocionalmente. Então, a pergunta é essa. Você conhece alguém que estava no estado de coma? Você já passou pelo estado de coma? Então, o que você tem que questionar é o que eu estava vivendo um pouco antes de entrar na questão do coma. O que essa pessoa estava vivendo um pouco antes de entrar no estado de coma. Qual medo extremo que ela sentiu impotente e ela teve medo de morrer. Que ela não viu saída e a única saída que no caso aí é fingir de morto até que o perigo passe para ela poder retornar. E isso, gostei, né? Achei interessante contar essa história, por quê? Porque isso mostra o quanto o nosso subconsciente é poderoso, o que ele é capaz de fazer para nossas sobrevivência. Então, a sua doença, a doença da pessoa que está ao seu redor, que você conhece, ela não é um castigo. Ela é um programa biológico de sobrevivência para mostrar que você precisa resolver algo a nível emocional. O que você está passando? Um medo? Uma raiva? Você passou uma desvalorização, uma impotência? É aí que você tem que olhar. Então, a sua doença não é um castigo do céu, não caiu por acaso. Ele aconteceu ou está acontecendo porque você precisa olhar para você. Você precisa ser vista, mas não é vista pelas pessoas que estão do lado de fora. Você precisa ser vista por você mesmo. Então, olhe para você. Se você conhece alguém em estado de coma, se você conhece alguém com uma doença muito crônica, se você está passando, o caminho é olhe para aquilo que você passou ou que você está passando. Tudo acontece dentro de você. Sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa e eu trabalho com terapia de autocura.